Onde você ande, onde você vá, cante, vibre e ame, sempre semear a paz e o amor. Onde você for, semeia a paz do amor, como Jesus ensinou. Mocidade viva, sementeira de amor, sorriso da casa espírita, flor no jardim do Senhor, semeia a paz do amor. Onde você for, semeia a paz do amor, como Jesus semeou. Seja como a luz a iluminar tudo ao seu redor, faça um mundo melhor, semeando a paz do amor, como Jesus ensinou. Semeia a paz do amor, como Jesus semeou. Fechemos os nossos olhos, deixemos-nos envolver pelas benécias do Cristo de Deus. E nesse momento, nos envolve nas suas benécias de amor, paz e luz. E é nesta sintonia que vamos orar a Deus, agradecendo por este momento que nos concede a todos de estarmos sob a direção amiga de Jesus, esse bom pastor que deixou 99 ovelhas no aprisco e nesse momento Ele nos acolhe em seus braços, e essas vibrações amorosas estende até o nosso lar, envolvendo os nossos entes queridos, ligado ao nosso coração. Abençoa, Jesus, igualmente a nossa palestrante da noite, que tem o compromisso de falar aos nossos corações deste tema de tamanha importância para as nossas vidas, trazendo os esclarecimentos que nos eleva na fé, que nos sustenta no seu amor. Conduza, divino amigo, este momento de estudo e de aprendizado. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Então, boa noite a todos, que Jesus abençoe a nossa reunião pública da noite. Será transmitida aqui pelo Centro Espírita Online, Allan Kardec, e aqui no presencial pelo Centro Espírita Irmão Áureo. Nós estamos aqui em Goiânia, Goiás, e é uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para podermos refletir sobre o tema do Evangelho. Aqui é o Salão do Evangelho, onde nós vamos ter uma palestra muito especial com o tema Allan Kardec, o educador e o codificador. A palestra será proferida pela nossa trabalhadora, irmã, aqui do Instituto do Esclarecimento e Família, do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia. Ela terá uns 30 minutos para explanar sobre o tema, e vamos já pedir para que ela se aproxime. Seja bem-vinda. Para os irmãos que estão no online, nós vamos pedir para que deixem reservado aí o seu recipiente com água,
para quando terminar a palestra, passar pelo passe virtual. A palestra ela se encerra com a prece do passe. E nós aqui do Centro Espírita, que estamos no presencial, nós vamos tomar nosso passe no presencial, tá? Então, seja muito bem-vinda. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus nos ampare, nos abençoe nesta noite. Que nós saibamos refletir sobre a importância do tema de hoje. O Espiritismo é, sem dúvida, um convite à fé raciocinada. É um chamamento à razão, ao bom senso. E das páginas das obras de Kardec, nós podemos extrair em abundância instruções, informações de alto valor intelecto-moral, que precisam ser por todos nós bem entendidas e bem aproveitadas. Porque aí sim, elas facilitarão muito a nossa caminhada enquanto espíritos imortais. Rumo à perfeição, rumo a Deus. Nós vamos começar falando sobre Kardec, mas antes de começarmos, eu vou trazer à nossa reflexão uma fala de Kardec. Ele diz que o verdadeiro crítico, ele deve afastar-se das ideias pré-concebidas, despojar-se de qualquer preconceito, pois, do contrário, julgará do seu ponto de vista, que talvez nem sempre seja justo. Então, nós sabemos que Kardec, um cientista, matemático, pedagogo, filósofo, enfim, né, um completo homem das ciências. Vamos, então, falar um pouco sobre o nascimento e os progenitores de Kardec. Para todos nós, para o mundo, Allan Kardec. Mas em sua certidão de nascimento, Hippolyte Léon Denisard Rivail, mundialmente conhecido pelo seu pseudônimo, né, de Allan Kardec, nasceu em Lyon, na França, às 19 horas, no dia 3 de outubro de 1804. Então, depois de amanhã, comemoraremos o aniversário de Kardec. E já começamos as comemorações hoje. Essas informações nós extraímos do livro O Educador e o Codificador, Allan Kardec, o Educador e o Codificador, de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, que fizeram pesquisas a respeito, né, da biografia de Kardec e de todo o seu trabalho, e colocaram nesses livros, está faltando um, são 3, né? Além de termos informações também nas revistas espíritas. Então, Kardec foi descendente de antiga família lionesa, católica, de nobres e dignas tradições. Foram seus pais, Jean-Baptiste Antony Rivail, né, homem de leis, juiz, e Jeanne-Louise Duhamel. Residiam à Rua Sala, número 76. A residência de Kardec não existe mais na Rua Sala, porque ela precisou ser alargada, né, e algumas residências foram demolidas, dentre elas a de Kardec. O futuro codificador do Espiritismo recebeu um querido e respeitado nome, que remonta ao século XV, e todo um passado de virtudes, de honra, de integridade. Grande número dos seus antepassados se tinham distinguido na advocacia, na magistratura e até mesmo nos tratos dos problemas educacionais. Bem cedo, se revelou altamente inteligente e perspicaz,
e perspicaz observador, né? Sempre compenetrado de seus deveres e responsabilidades, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, desde criança, desde menino. E aí a gente trouxe também, já que falamos, né, da última encarnação de Hippolyte Léon Denis Rivaio, né, conhecido por todos nós por Allan Kardec, que foi a encarnação mais importante para todos nós, né? O que não despreza a importância das encarnações anteriores. Porque logo que ele se viu, né, envolvido na tarefa de codificar a doutrina, de juntar todas as informações e transformá-las em livro, ele também se viu preocupado, demonstrando grande humildade, desprendimento, inclusive, decidiu por não dar seu nome, né, aos livros que escrevia. Que, aliás, escrevia não, que editava. Porque reconhecia que não era dele a tarefa. Que ele não podia se apropriar das informações que vinham dos espíritos. Então, sob a orientação de Zéfiro, que foi seu espírito guia, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Por quê? Cerca de 50 anos antes de Cristo, ele havia sido um sacerdote druida celta, da região da antiga Gália. Então, Zéfiro lhe contou que ele, naquela época, chamara-se Allan Kardec. Em 1857, Zéfiro, espírito guia, dá uma comunicação pessoal a Kardec, com o seguinte teor: conhecemo-nos quando vivemos ambos nas Gálias, entre os druidas. E ele já havia dado outras informações e fazendo referências, né, a Allan Kardec, que seria uma das reencarnações de Kardec. Ele utiliza-se de um termo muito utilizado naquela época em uma das manifestações, né? E se dirige ao Kardec falando salve, 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 3 vezes, né? Então, era uma forma de remontar ao tempo e de demonstrar como ele era tratado naquela época. E também temos aqui no livro Universo e Vida apontamentos de Áureo sobre uma outra encarnação de Kardec, agora já na época de Cristo, como um de seus apóstolos, Tomé. Interessante que o grande espírito do apóstolo era envolvido pela necessidade de averiguar, de ter certeza, de ver para crer, não é? Uma das características de Tomé. E a gente pode analisar estas características fazendo a comparação com o perfil de Hippolyte. Já que falamos de Allan Kardec, né, 50 anos antes de Cristo, vamos falar neste momento de Hippolyte Léon Denis Rivaio, né? O grande espírito do apóstolo Tomé já estava esse tempo no mundo, onde reencarnou em 3 de outubro de 1804. É esta a citação de Áureo, aqui no livro Universo e Vida, né, fazendo referência a Tomé. E aí, se a gente for lá em João, capítulo 20, 24 a 28, né, versículo 24 a 28, nós temos algumas informações sobre as características de Tomé. Tomé é um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo. Não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. E olha só, ele, porém, lhes disse: se eu não vir em suas mãos a marca dos cravos, porque o Cristo já havia sido crucificado, né, nesta conversa, que atravessaram, e não meter o meu dedo nos buracos dos cravos e minha mão na chaga do seu lado, eu não creio.
né? Não crerei. E aí depois veio Jesus, estando fechadas as portas, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Disse em seguida a Tomé: mete aqui o teu dedo. Olha só, né? E vê as minhas mãos. Chega a tua mão. Mete-a ao meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E aí, o que Tomé respondeu? Meu Senhor e meu Deus. Não havia mais dúvidas, não é mesmo? Então, a gente vê que é um espírito que vem sendo preparado ao longo dos séculos, ao longo do tempo. Porque nós também temos o relato, eu não trouxe o livro, porque senão ia trazer uma biblioteca muito grande para mostrar para vocês. Né? Pode passar, Rafael. Nós temos também Kardec como a encarnação de João Hus, né? Nasceu em Husinitz, na Boêmia, em 1369, também após Cristo, né? Se decidiu a entrar para as ordens, tornando-se sacerdote. Foi reitor da Universidade de Praga e confessor da rainha Sofia, esposa do rei Venceslau. Revelaram os espíritos que Denizar Rivaio, em encarnações anteriores, vivera na Gália, né, como nós já vimos agora, e chamava-se Allan Kardec. Daí a providência do pseudônimo que ele adotou. A notícia de que Allan Kardec tivera uma existência na época de Júlio César, que foi a época de João Hus, em 1856, a de ter sido João Hus veio em 1857. Ambas por via medianímica. A primeira pela cestinha escrevente de Haldin, justamente em uma dasquelas manifestações, né, que nós temos conhecimento, com a médium Caroline. E a última por psicografia de Ernest Dufoux. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terrestre, o abnegado João Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, relevando a nobreza do servo fiel, revelando, aliás, está errado ali, né? A nobreza do servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Daí a algum tempo, no labor do século XIX, nascia Allan Kardec, em Lyon, por trazer a divina mensagem. João Hus foi uma personalidade muito forte, decidida, destemida. Foi um sacerdote que queria levar a simplicidade aos conhecimentos, né, do sacerdócio. Então, também não era bem visto. Passou por muitas intempéries, né? Vamos seguir? E agora vamos voltar então a Rivaio, né? Mais uma vez, na última encarnação. Voltaremos então a Allan Kardec. Formação escolar de Rivaio no Instituto de Yverdon. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram a Yverdon, né, ou Yverdon, não sei bem a pronúncia, cidade suíça do cantão de Vaud, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar no célebre Instituto de Educação ali instalado em 1808 pelo professor filantropo João Henrique Pestalozzi. Então, não foi nada mais, nada menos que discípulo de Pestalozzi. Né, considerado o pai da educação, não é isso? Cleidinha, quem aí é da área da educação, não é isso? O educador Rivaio, qual acontecera a tantos outros educandos formados na escola normal do Instituto, como aconteceu a tantos outros, não seria diferente com Kardec, né? Que ele teria feito ali mesmo a sua iniciação com professorado, de aluno a professor, naquele mesmo instituto. E, gente, leiam a respeito. Era um instituto encantador. A gente pode até arriscar dizer que era um pedaço do céu na Terra. Muito bem conduzido, né? Então,
Ainda mais como salientou Julien de Paris, que os professores primários do estabelecimento de Pestalozzi eram escolhidos, em grande parte, dentre os alunos mais adiantados, né? E em sua própria casa, certamente com um pensamento voltado para Pestalozzi, o grande amigo dos órfãos e dos pobres, porque vou abrir um parêntese aqui para falar uma coisa que me chamou muita atenção e me encantou, né, nas narrativas sobre o Instituto de Pestalozzi. Ele abria as portas do Instituto a todos que quisessem aprender, ricos ou pobres, e cobrava apenas daqueles que tinham condições de pagar. Então, era uma história belíssima. Né? E aí, né, com o pensamento voltado a Pestalozzi, ele organizou e ministrou, de 1835 a 1840, cursos gratuitos de química, de física, de astronomia, de fisiologia, de anatomia comparada. Cursos gratuitos em sua casa. E aí, palavras de Kardec que nós não poderíamos deixar de citar de forma alguma, que a educação é a obra da minha vida. E todos os meus instantes eu dedico para meditar sobre essa matéria. Um educador de almas, na verdade, né? Porque não educou somente os corpos físicos, somente, né, os encarnados. Educou os espíritos imortais e nos educa a todos até hoje. Pode passar. E aí, com o passar do tempo, foi-lhe chamada a atenção. Vocês já assistiram um filme de Kardec? O filme faz um relato assim muito bonito a respeito, né? E vocês se lembram que com o passar do tempo, alguém lhe chamou a atenção para os fenômenos e o convidou a ver os fenômenos, a visitar os locais? Né? Então, na noite de 31 de março para 1º de abril de 1848, marcou na casa dos Fox. Lembram das irmãs Fox? Como não, né? Em Hydesville. O início de uma nova época de fenomenologia espetacular, insistente, ostensiva, que se impôs à atenção geral. Também narrativa encontrada no livro Universo e Vida de Áureo. Em modesta residência se verificaram fatos estranhos que alarmaram seus moradores e toda a vizinhança. Ruídos, pancadas, batidas, punham todos em desassossego. Né? Ninguém descobria a origem. E aí, uma das irmãs Fox, a Kate, a mais jovem do casal, como ela se comportou diante desse fenômeno? Ela pensou, peraí, né? Pôs-se em dado momento a imitar as pancadas. Batiam de lá, ela batia de cá. Faziam barulho de lá, ela imitava o barulho de cá. Batendo com seus dedos sobre um móvel, enquanto exclamava, vamos, old Splitfoot, faça o que eu faço. Falando já com o desencarnado, né? Vamos assim nominá-lo. Prontamente as pancadas do desconhecido se fizeram ouvir. Quando ela começou a falar, então vamos, repita, faça o que eu faço. Então, começou a ser imitada também, em igual número. E paravam quando a menina também parava, já que era para fazer o que ela fazia, né? Então, quando ela parava, a pancada também parava, ou seja, o fenômeno também parava. Aquele que provocava o fenômeno também se recolhia, né? Também parava. Pode passar, Rafael. E aí, então, gente, com esse acontecimento, nós podemos dizer que neste momento, a partir deste momento, nós podemos concluir que estava, sim, estabelecida a comunicação dos vivos com os mortos. E assentada uma nova era, né, de mais dilatadas esperanças, com a provada, né, da continuidade da vida além túmulo. Porque se ela falava com o espírito,
Se ele repetia o que ela falava, obedecia de certa forma, significava que naquela pancada tinha então, naquele barulho, tinha então uma inteligência. Não é isso? Ou seja, tinha uma ação inteligente, provocada por alguém, porém, alguém desencarnado. Alguém que não estava mais no plano físico. Pode passar, Rafael. Travou aí? Ah, e as mesas girantes? Quem se recorda também dos fenômenos das mesas girantes? Né? Toda a Europa, o mundo inteiro tem um espírito voltado para uma experiência que consiste em fazer girar a mesa. Só se ouve falar por toda parte. Lembra? Quando ele foi abordado pelo amigo, falava, olha, só se ouve falar disso. Os salões estão cheios de gente envolvida nesses fenômenos, não é isso? E aí, a princípio, o que Kardec pensou? Só acreditarei quando vir. A semelhança de quem? A semelhança de Tomé, não é isso? E quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja o caso mais do que um conto da carochinha. Mas e aí, com o tempo, ao observar, ao analisar, ao perceber e estudar os acontecimentos, mais tarde o que aconteceu? Voltou atrás, claro, né? Eu entrevia naquelas futilidades, no passatempo, aliás, que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério. Como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Aí, o que para alguns era diversão, futilidade, para Kardec passou a ser coisa séria. Não é isso? Foi, portanto, como racionalista estudioso, emancipado do misticismo, que ele se pôs a examinar os fatos relacionados às mesas falantes, porque eram conhecidas como mesas girantes, como mesas falantes, porque havia, sim, uma comunicação ali, né? Tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, perscrutei esta nova ciência, que era o espiritismo, né? Nos seus mais íntimos refolhos, busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. E aí, neste momento, né, aliás, posteriormente a este momento, ele teve a revelação de sua missão enquanto Allan Kardec, né? Em 12 de 6 de 1856. A missão dos reformadores, ela é prenhe de escolhos e de perigos. Sabendo da seriedade da sua missão, da sua tarefa, do seu trabalho, também foi-lhe advertido, né? Quanto às dificuldades que ele encontraria. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não é fácil, realmente, né, gente? Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 ou 10, né? Para em seguida ficares tranquilamente em casa. Não é bem isso, né? Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás ao peso da fadiga, do cansaço, né? Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso viverias mais tempo. Imagina
receber uma orientação dessa no início de uma tarefa, né? Vamos seguir. Só mesmo um espírito de escola, né? Um espírito ilustre como o de Kardec, né? Insigne como o de Kardec. E aí veio a sua primeira publicação, o Livro dos Espíritos, né? Havia soado no infinito a grande hora em que os céus se abririam para que descesse à terra o Espírito da Verdade, o Consolador que Jesus prometera à humanidade. Do velho e glorioso Egito, da Índia venerável, da China ancestral, da Grécia antiga e sábia, da culta Roma imperial, acorrem em massa os espíritos mais generosos e mais lúcidos. O espiritismo iria ser codificado. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o discípulo de Pestalozzi, tomou conhecimento dos fatos, estudou-os, convenceu-se da sua realidade, trabalhou, pesquisou, apareceu então a primeira edição do Livro dos Espíritos. Eu até trouxe, gente, e trouxe esse da capa de Kardec, com Kardec mesmo. Né? Não é a primeira edição, é claro, né? Mas então surgiu a primeira edição. Era 18 de abril de 1857. Era o Espiritismo chegando à Terra, né? Pode passar. E a gente pode perceber qual é o perfil deste espírito, do codificador, né? Como trabalhador infatigável. À medida que a doutrina cresce, os deveres da minha posição aumentam. Narrativa do próprio Kardec. O tempo e as forças do homem têm limites. E confesso que as minhas, desde algum tempo, frequentemente me têm faltado. Mas o que posso afirmar, sem vã jactância, é que no papel a mim incumbido, nem a coragem, nem a perseverança me faltarão. Jamais falhei. E hoje, que vejo a estrada iluminar-se de maravilhosa claridade, sinto minhas forças aumentadas. Isto, ó, gente, narrado por Zeus Van Tuyl, né, no livro, Allan Kardec, foi em março de 1862. E aí, os espíritos amigos, vendo que ele realmente estava desgastado, o trabalho era intenso, trabalhava dioturnamente, e as dificuldades, inclusive financeiras, foram batendo-lhe à porta, né? Aconselharam-lhe: precisas de repouso. As forças humanas têm limites que o desejo de que o ensino progrida te leva muitas vezes a ultrapassar. Tão dedicado, tão esforçado, que ultrapassava as próprias forças, né, em sua dedicação. Estás errado, porquanto procedendo assim, não apressarás a marcha da doutrina, mas arruinará a tua saúde. Se, portanto, por excesso de trabalho, não atendendo a imperfeição do teu organismo, antecipar a partida para cá, será passível da pena de homicídio voluntário ou suicídio indireto, né? Olha só, que advertência. Está lá no livro Céu e Inferno. Pode passar. E o anterior em Obras Póstumas. E qual era a conduta de Kardec diante destas dificuldades? Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelos pensamentos acima da humanidade. Fica aqui para a nossa reflexão, inclusive, né, gente? E me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, de onde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem.
Tão habitual se me tornar esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Aí, lógico que o corpo físico sofre as consequências da falta de repouso, né? E ele sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida naquela época por meio do repouso. O corpo se lhe entorpecia e se recusava aos serviços que o espírito lhe reclamava. Enquanto este último, cada vez mais vivo, o corpo já não estava dando conta, mas o espírito ainda estava firme e forte, cada vez mais vivo, né? Mais enérgico, mais fecundo, ia sempre alargando o círculo de suas atividades. Até que deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina rasgou a bainha. Né? Eis que desencarna, então, Allan Kardec. Nessa luta desigual, não podia a matéria resistir eternamente. Então, ela acabou vencida, como ocorre a todos nós, né? Rompeu-se o aneurisma e Allan Kardec caiu fulminando. Narrativa que nós podemos encontrar lá no livro Obras Póstumas. Para a gente finalizar este momento, pode passar, nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel sobre Kardec e após, dá tempo, nós vamos ouvir uma música nos preparando para... Desliga aí para mim, não acredito, pensei que foi colocado no... Me desculpem. Nós vamos ouvir uma música e buscar colocar o nosso coração em vibrações de gratidão a esse tão querido irmão que se dedicou a todos nós, né? Para nos prepararmos para o passe. Lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade. É a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e de negação. Essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos edifica, que nos conforta, que nos consola, que nos soergue, solicita de nós estudo, análise, dedicação, mas, sobretudo, solicita que nós saibamos, busquemos, aprendamos a vivenciá-la, para que nós sejamos contribuidores desse processo de modificação do mundo. Vamos então ouvir a música agora? Que Jesus nos abençoe. Amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus.
nos trouxe o Cristo, Rede vivo. E a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Ao Espiritismo. Prometido, codificador do Consolador prometido por Jesus, né? Que nós possamos saber valorizar esse trabalhador de Jesus e também conseguirmos doar de nós, né? Um pouco que já sabemos, divulgando essa doutrina consoladora a outros corações. Nós vamos pedir para que os médiuns que estão preparados para as atividades da noite possam se dirigir às suas funções. E vamos também pedir que, para quem está no online, deixar aí reservado o seu recipiente com água, para que possam mentalizar no passe que será feito à distância, que a gente sabe que não há distância, não há barreiras para quem tem fé. Então, vamos mentalizar a figura de Jesus. E a reunião pública se encerra com a própria prece do tratamento. E boa noite a todos, que possamos nos encontrar na próxima reunião pública. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões,
circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde vem, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou
para trás. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou para trás. Já parou para refletir o que você faz aqui, de onde vem, para onde vai? Se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás.